Fala pessoal, hoje eu quero falar com você sobre variáveis e sobre tipo de dados. O que são as variáveis? Variáveis, vamos colocar assim, são caixinhas onde a gente consegue armazenar em memória de forma temporária uma certa informação, tipo de dado. Por exemplo, se a gente quiser armazenar um nome, a gente pode armazenar o nome de alguém, o nome de uma pessoa, dentro de uma variável específica, e essa variável ela vai ficar guardada de forma temporária. Por que de forma temporária? Se a gente definiu que uma variável, definir uma variável dentro de um método, essa variável ela vai ficar disponível para a gente manusear ela apenas dentro desse método. Se a gente definir uma variável, por exemplo, dentro de uma classe interna da classe, a gente vai conseguir utilizar essa variável dentro de qualquer método da classe. Então a gente tem que sempre declarar essa variável no local que a gente quer de fato utilizar. E o que são os tipos de dados? Tá? O tipo de dados é qual informação que a gente vai guardar dentro dessa variável. Por exemplo, a gente pode guardar um número, a gente pode armazenar números só que com ponto e vírgula, que embora sejam números também, a gente tem um tipo específico para guardar números com ponto e vírgula, que são as casas decimais, né? A gente tem também variável específica para guardar texto, a gente tem variável específica para guardar um caractere único, a gente tem variáveis específica para guardar informação de sim ou não, de verdadeiro ou falso, que é true ou false. Basicamente aqui estão alguns, tá? Eu deixei lá no meu Instagram, é o primeiro link da descrição aqui, uma lista completa com todos os tipos de dados ali que a gente pode utilizar dentro do C Sharp. Então, como é que funciona, tá? Se a gente quiser declarar uma variável para receber um número, por exemplo, a gente utiliza a palavrinha para armazenar números inteiros, tá? A palavrinha int, a palavra-chave int, o nome da variável, eu vou colocar número e vou atribuir 25 para essa variável. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 25.5, que é um número com casa decimal, aqui ele vai dar um errinho, ó. Porque aqui a gente já tem outro tipo de dado para trabalhar com esse tipo de informação, com esse tipo de dado, que é o nosso float. Aqui a gente consegue criar uma nova variável, número 2, por exemplo, e colocar 25.5. Para o float, a gente precisa definir, a gente precisa inserir aqui no finalzinho o f no minúsculo, que ele vai informar, né, que dentro desse float de fato está sendo guardada uma informação com um ponto flutuante. Tá? Então a gente coloca aqui o fzinho no final. Observação, tá? A gente não pode criar dentro do mesmo escopo, declarar duas variáveis com o mesmo nome. Então por isso aqui eu criei número e depois eu criei número 2. A gente tem algumas regrinhas de nomenclatura que eu vou passar no próximo vídeo para vocês, mas basicamente não pode de forma alguma, até se tentar declarar aqui, ó, com o mesmo nome ele já vai dar um erro, tá? E vai dizer que nesse erro que já tenha definido aqui dentro desse escopo uma variável com o mesmo nome. Então a gente vai colocar aqui número 2. Para a gente armazenar texto, tá? A gente tem a palavrinha string. Dentro dessa string a gente pode inserir uma informação de nome, por exemplo. A gente pode definir inicialmente, atribuir ou não um valor para a variável, tá? Aqui no caso eu não atribuí nenhum valor para o nome, ó. Mas aí aqui a gente precisa, para trabalhar com esse nome de fato, a gente vai utilizar ele, a gente precisa depois atribuir a esse nome o nome de alguém, por exemplo, William aqui, tá? A gente pode trabalhar tanto dessa forma, sem atribuir inicialmente ou já atribuindo, tá? Se a gente já quiser atribuir, fica basicamente dessa forma aqui, ó. O nome vai receber o William já inicialmente já vai ter um valor pré-definido. O nosso char, por exemplo, ele é a palavra-chave que armazena um caractere em específico, tá? Apenas um único caractere. Então, vamos colocar aqui o sexo masculino ou feminino. Eu vou criar aqui sexo e vou atribuir o M de masculino, mas pode ser qualquer caractere aqui, tá? Você atribui o A, mas como a gente está falando de sexo masculino ou feminino, eu vou colocar o M aqui. O que seria esse true ou false, tá? Verdadeiro ou falso, por exemplo. Se a gente quiser fazer alguma comparação, a gente utiliza bastante o true ou false. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um bool, que é a palavrinha-chave que a gente trabalha para armazenar verdadeiro ou falso, e vou colocar aqui está chovendo. Aqui a gente consegue, aqui por exemplo é um questionamento, tá? Está chovendo? Se estiver chovendo, a gente vai colocar aqui true, e se não estiver chovendo, a gente vai colocar false. Então dessa forma a gente trabalha com bool. Números inteiros, tá? Existem outras palavras-chave para trabalhar com números inteiros, por exemplo.
Se a gente quiser armazenar uma idade, tá? A idade é muito provável que ela não vai passar de cento e pouquinhos anos, tá? Então, a gente tem o byte, que ele vai de zero. A gente tem cada variável, ela tem o seu intervalo de números que ela trabalha. Por exemplo, o byte, ela aceita de zero até 255. Se a gente tentar colocar aqui, ó, 256, por exemplo, ela já vai dar um erro, ó, que ela só aceita até 255. A mesma coisa, vou botar aqui, idade. A mesma coisa para o número, para um inteiro. O inteiro ele tem o seu intervalo também de valores, tá? Se passar do intervalo de valor, a gente tem que usar outro tipo de dado. Como é que a gente faz para saber qual que é a faixa, né, o intervalo que um tipo aceita, por exemplo? A gente tem um comandinho aqui, vamos colocar ele aqui dentro da nossa saída, tá? Para a gente enxergar a informação. Por exemplo, se a gente quiser saber quanto que um byte aceita, a gente coloca aqui byte.minValue, que é para ver qual que é o mínimo valor que a gente consegue armazenar dentro de um byte. E tem também o maxValue, que é para saber o máximo de valor que a gente pode armazenar dentro de um byte. Vamos rodar isso aqui e enxergar as informações. Então, basicamente, ó, no byte a gente pode armazenar de 0 até 255 caracteres. Ele não aceita números negativos. Se a gente pegar aqui e ver um int, por exemplo, o int ele já trabalha com uma faixa muito maior e ele também aceita números positivos e números negativos. Eu vou pegar esse intervalo final aqui e vou colocar aqui, vou criar um int número longo, por exemplo, que é um número muito grande. Vou atribuir esse valor aqui. Se a gente quiser, por exemplo, botar um a mais, tá? A gente sabe que o int ele só vai até esse aqui é o valor máximo. Se a gente colocar o 8 aqui, mais 1, por exemplo, ele já vai dar um erro, ó. Aí a gente tem um tipo específico para trabalhar com um número muito grande. Daí a gente pode colocar aqui o long. Aqui. Para a gente ver a diferença, tá? Eu vou colocar aqui o long e o int. Os dois para ver o máximo de valor para a gente comparar um com o outro, tá? A primeira linha, então, vai ser o número máximo que o int aceita. E a segunda linha vai ser um número máximo que o long aceita, por exemplo. Aqui a gente enxerga uma diferença bem grande, tá? O int ele aceita essa quantidade, o long ele aceita quase o dobro do que o int aceita. Mas por padrão, como é que a gente trabalha, tá? Se o número for, digamos assim, para qualquer número inteiro, sem casa decimal, a gente utiliza o int por padrão, tá? A gente pode utilizar, ser mais específico, se a gente quiser utilizar o byte, a gente pode utilizar o byte, mas por padrão, por padronização, né, a maioria dos desenvolvedores utiliza o int. E se for um número muito grande, aí utiliza o long, daí não tem jeito, tá? Por padrão também, para padronizar. Se for um número com ponto flutuante, com casa decimal, a gente utiliza o float. Ou a gente tem também aqui o double, que ele é bem parecido ali com o intervalo que o float trabalha, tá? Se a gente fazer uma comparação, mas eles não são iguais, tá? Mas por padrão, a gente pode utilizar um ou outro. Eu acredito, tá, que a maioria utiliza o float. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o float também, mas a gente pode, se a gente colocar aqui, ó, o double, a gente pode utilizar o double. E o double, ele, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele não obriga tu colocar um Fzinho no final. Ó, ele não te obriga. Só o float, tá? Mas a gente pode trabalhar tanto com um quanto com o outro. Aqui a string ela aceita muitos caracteres, então dá para trabalhar tranquilo. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais para ver quantos caracteres que a gente consegue inserir dentro de uma string, mas é muitos mesmo, então é bem tranquilo. O char, tá? A gente consegue inserir um caractere único, não pode inserir dois caracteres, é apenas um. E o bool é de verdadeiro ou falso, ele só aceita dois valores, true ou false, tá? Algumas regrinhas aqui, um número inteiro, a gente não insere entre aspas simples nem aspas duplas, tá? É só o número cru aqui, digamos assim. Uma string, que é um texto, né? A gente tem que botar obrigatoriamente entre aspas duplas. E um char, que é um caractere único, a gente tem que colocar ele como em aspas simples, tá? Basicamente, é assim que a gente trabalha com variáveis. A gente pode definir as variáveis tanto internamente, aqui eu estou utilizando o método main, tá? Para exemplificar, mas a gente consegue definir uma variável
fora do método que a gente vai conseguir utilizar em qualquer outro método que a gente tenha escrito aqui. Nesse caso em específico, essas variáveis que a gente criou, a gente só pode utilizar dentro desse método. Então, basicamente, aqui é um resumo, tá? De como a gente utiliza as variáveis. Lá no meu Instagram, então, tem uma lista mais completa, tem os intervalos ali, tem todas as variáveis possíveis que a gente pode utilizar. Então, tá no primeiro link da descrição, se você quiser dar uma visitadinha lá. Lá tem uma lista mais completa, mas vocês podem pesquisar também dentro do site da Microsoft, que vocês vão encontrar todos esses tipos, né, de dados e também os seus intervalos ali, quanto que cada um aceita, por exemplo. É isso aí então, pessoal. Valeu. Até mais.